7 lições que eu aprendi ao longo dos meus mais de 20 anos de mercado financeiro, boa parte disso me dedicando aos fundos imobiliários de forma profissional. E o mais importante, cada uma delas acabou virando um percentual de alocação numa carteira real de fundos imobiliários. Por que que tem 30% aqui, 15% ali? Por que que tem um pouco de logística, um pouco de renda urbana? Então fica comigo até o final do vídeo porque você vai descobrir tudo isso. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e hoje 7 lições que eu aprendi ao longo dessa minha jornada de mais de 20 anos como profissional do mercado financeiro. Antes de eu entrar nas 7 lições, eu preciso te situar no jogo que a gente está jogando. O mercado de fundos imobiliários no Brasil cresceu absurdamente na última década. São mais de 3 milhões de investidores, pessoa física com FIIs na carteira. E junto com esse crescimento, veio uma avalanche de conteúdo, influenciadores falando de FII, lista de melhores fundos para outubro, para novembro, para maio, carteira recomendada com 30 ativos, ranking de dividend yield, aqueles que pagam mais alto. O problema é que boa parte desse conteúdo acaba confundindo diversificação com diluição, dividendo alto com retorno alto, análise com palpite. Eu sou analista CNPI, não sou influenciador. Eu trago método e é o que eu vou mostrar para você. O método começa com uma constatação simples, mas que quase ninguém leva a sério. Em mais de 10 anos, seguramente olhando para fundos imobiliários de forma profissional, sim, eu errei. E os erros me ensinaram mais do que os acertos. Bora para a primeira lição? Ela é a que mais dói para quem investe em fundos imobiliários no Brasil. Lição número 1: diversificação real entre tijolo e papel. Ao final de 2019, o mercado de FIIs vivia uma euforia. A Selic estava em queda, vamos lembrar, a gente pegou um ciclo que a Selic saiu lá de 14,25, 2016, e foi parar em 4,5 ao final de 2019. E eu não estou falando de canetada do Banco Central, como ocorreu em ciclos anteriores. Estou falando que veio para 4,5 na bola. O Banco Central tinha totais condições e deveria, inclusive, fazer esse movimento sim na taxa Selic. O IFIX voava, assim como o Ibovespa, os ativos de risco, nessa condição de juro tão baixo, os ativos de risco iam muito bem. Todo mundo entrando em fundo de tijolo, laje, logística, shopping center. Esse era o consenso. Só se falava nisso, emissão de fundo imobiliário uma atrás da outra, novos fundos sendo criados. E eu, mesmo sendo já um analista experiente à época, deixei a minha exposição em fundos de papel ficar pequena demais na minha carteira pessoal. Em ambiente corporativo na época, inclusive, eu tinha uma vedação interna que não me permitia investir em fundo de papel. Talvez isso, inclusive, tenha gerado este viés de eu colocar na minha carteira pessoal tão pouco fundo de papel. E aí veio março de 20. Vamos nos lembrar, pandemia, os fundos de tijolo despencaram. Shopping center, fechado. Nas lajes corporativas, home office, né? As pessoas trabalhando de casa. Logística sofreu menos, mas sofreu, também sofreu. Alguns fundos de tijolos chegaram a cair mais de 30% ali no momento mais agudo de correção. E os fundos de papel? Um comportamento diferente. Eles caíram sim, mas caíram menos. Alguns sequer chegaram a ter quedas que se aproximaram do que ocorreu com os tijolos. Por quê? Porque o fundo de papel, ele não tem lá o imóvel que depende da renda paga pelo locatário para poder distribuir o dividendo para o investidor. E lembre-se que na pandemia a loja do shopping fechou. O aluguel da loja dependia de venda. Os shoppings concederam condições especiais para os locatários. As pessoas foram trabalhar em casa. Teve locatário que pediu uma condição especial durante esse momento para não devolver o imóvel para o proprietário, mas teve locatário que reincidiu o contrato. Até pagou a multa ali, mas depois a laje ficou vaga. O fundo de papel, ele compra CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, os CRIs. Ali é um empréstimo. O fundo está emprestando dinheiro. O fundo é credor de uma dívida. Essa dívida está atrelada a indexadores que podem ser de inflação, IGPM ou IPCA, ou de juros, como é o CDI. Então, o tijolo sangrando ali, a dívida, faça chuva, faça sol, a dívida tem que ser paga. No momento mais duro de mercado, enquanto o tijolo sangra, o papel costuma segurar, por vezes, inclusive, até subir. E agora, uma lição que pode ser considerada a mais cara que eu paguei.
diversificação real não é ter 10 FIIs, é ter classes de ativos com comportamento diferente em momentos diferentes. Tem gente que vai dizer, mas FII de papel é renda fixa disfarçada. Obviamente que eu respeito todas as opiniões, mas eu discordo veementemente. Fundo de papel não é renda fixa disfarçada. Não é porque o ativo subjacente é renda fixa, porque o CRI é renda fixa, que o FII de papel é renda fixa. Então ele tem lá o risco de crédito? Tem. Ele tem o risco de duration? Tem. Ele tem risco de inadimplência? Tem. Tudo que o CRI tem. Isso por si só já tem série de camadas de risco. Mas são camadas de risco que você encontra na renda fixa, então as pessoas dizem que fundo de papel é renda fixa. Só que a cota do fundo está listada em bolsa. Então ela chacoalha, ela tem a característica da renda variável. E nos ciclos de estresse do tijolo, o fundo de papel, com perdão dos trocadilhos, ele se correlaciona por vezes da carteira e acaba cumprindo muito bem o seu papel de amortecer a sua carteira nesses cenários mais adversos. É por isso que numa carteira profissional, FII de papel nunca será zero. A lição número 2 que eu trago para você é que gestão ativa, sim, destrava valor que o monoativo não consegue. Essa é uma lição que eu demorei um pouquinho mais para internalizar, para aceitar. E eu vou ser bem honesto, por muito mais tempo do que deveria, eu subestimei a capacidade da gestão ativa de efetivamente destravar valor e colocar dinheiro no bolso do investidor. Existem duas formas de um FII ganhar dinheiro para o cotista. A primeira e mais óbvia é a renda de aluguel. O inquilino paga, o fundo distribui. Mensalmente, ainda que a legislação obrigue que seja semestral, os fundos fazem de forma mensal. Mas existe uma segunda forma, que o investidor, no começo da jornada, ainda mais amador, ignora completamente, que é o lucro imobiliário. É quando a gestão compra um imóvel, ele se valoriza e vende com lucro. Esse lucro também vai para o cotista e ele vai sob a forma de dividendo. Aqui está uma diferença importante entre um FII passivo, de gestão passiva, e um FII de gestão ativa. O FII de gestão passiva só recebe o aluguel e distribui. O imóvel está ali paradinho. Isso não quer dizer que ele não está valorizando. Se ele se valoriza ao longo do tempo, como você espera de um bom imóvel, o valor patrimonial deste fundo cresce. Quando um FII com gestão ativa de qualidade está operando, ele faz 3 movimentos. Identifica os imóveis subprecificados, pelo menos muito bem precificados, mas com belíssimo potencial de valorização. Compra, opera muito bem o ciclo, esperando a valorização. E quando este imóvel atinge a maturidade, chega à terceira etapa, ele vende com lucro. E ao vender com lucro, ele pega o principal e realoca. Por exemplo, comprou o imóvel a 100 milhões, vendeu a 120. O principal é 100 milhões, ele realoca, ele vai procurar outro imóvel. Mas os 20 milhões do nosso exemplo hipotético, eles viram dividendo extraordinário para o cotista. Esta valorização do imóvel, o cotista recebe através de dividendo na gestão ativa, que é isento de imposto de renda. Deixa eu te mostrar um caso na prática, um exemplo real. O caso real que eu trago para você é do Fundo de Renda Urbana Gestão Rio Bravo, chamado RBVA 11. Olhe os números deste fundo. Esses são dados do último fato relevante do fundo. Ele fez aquisição de um imóvel pelo valor de 205 milhões. O valor de laudo de avaliação, que está lá na contabilidade do fundo, ou seja, o valor pelo qual o ativo está contabilizado pelo fundo, 258 milhões praticamente, 257,9. E o fundo vendeu por quase 310 milhões. Aqui é um conjunto de imóveis. Então, estes imóveis foram vendidos por 309 milhões e 600 mil reais. Já existia uma valorização relevante em relação ao preço de compra implícita no laudo de avaliação. Se o mercado estivesse negociando esta cota deste fundo pelo seu valor patrimonial, você, ao vender essa cota, é como se estivesse vendendo estes imóveis por 258 milhões. E, a depender do teu preço de compra, você ia ter que apurar 20% de imposto de renda, certo? Mas a gestão vendeu esses imóveis por quase 310 milhões de reais. Quase 52 milhões de reais acima do próprio laudo. E o lucro imobiliário, que é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra do imóvel, foi de 104 milhões de reais. A legislação obriga que, no mínimo, 95% desse valor seja distribuído em dividendo para o investidor, que é isento de imposto de renda se o investidor for pessoa física. A gestão ativa vendeu
acima do laudo e ainda libera o lucro para você através do dividendo que é isento de imposto de renda. A gestão não esperou o aluguel vir para poder colocar dinheiro no bolso do cotista. Ela operou o portfólio, identificou o momento certo e vendeu. Conseguiu o preço acima do laudo, gerou retorno extraordinário para o próprio cotista, que um fundo, se fosse passivo, jamais entregaria. Isso é gestão ativa destravando valor. Não é teoria, não é argumento genérico. São 104 milhões a mais no bolso de quem tinha a cota do RBVA. E hoje, esse fundo tem um portfólio muito mais diversificado de quando ele era só um fundo de agências bancárias de gestão passiva na década passada, que era o RBVA. Hoje ele tem um portfólio diversificado, com gestão ativa, ganhando essa cara de renda urbana que ele exibe hoje. E isso só acontece quando o gestor é qualificado, quando a gestão é muito bem executada. Numa carteira profissional, fundos multi-estratégia, com mandato de gestão ativa, não são exceção, são regra, porque gestão importa muito e a gente vai tratar disso mais à frente nesse vídeo. E eu acabei de falar sobre gestão de carteira, como isso é importante. Aplicar seu investimento sozinho dá um trabalho enorme. Acompanhar fato relevante de fundo, saber qual gestor está fazendo a gestão ativa bem feita, entregando resultado, distinguir o que é um dividend yield maduro, recorrente, de uma armadilha. A que preço você compra um fundo imobiliário? Até que preço você topa pagar? Isso exige tempo, exige experiência e é exatamente o que o nosso time faz aqui. Esse é o trabalho de todo o time da Finclass e fica prontinho para você através das nossas carteiras recomendadas. A gente está no mês de investimentos da Finclass, a janela mais barata do ano para você entrar, plano anual com 30% de desconto. Sai por R$ 55,93 por mês na nossa assinatura anual. E o que vai nessa assinatura? Carteira recomendada completinha, ações, fundo imobiliário, renda fixa, investimentos alternativos, investimentos no exterior, carteira completinha. Eu mesmo vou te revelar no final do vídeo a parte de fundos imobiliários, como é que a gente estrutura essa carteira. Tem mais de 80 cursos com 40 professores super capacitados, renomados, Cris Junqueira, Paulo Guedes, Thiago Nigro, Bruno Perini, time inteiro ali te mostrando do básico ao avançado tudo sobre economia, finanças, para você se tornar um investidor cada vez melhor. Link tá na descrição, não vacila, tenho certeza que você vai se tornar um investidor muito melhor se juntar a nós aqui na Finclass. Lição número 3 é a lição do dividend yield. Tem que ter cuidado quando você observa o dividend yield para saber se ele é uma armadilha ou se ele é um dividend yield genuíno de verdade. Por que isso acontece? Porque tem um momento em que um fundo imobiliário ele pode estar distribuindo acima da sua real capacidade. E isso não necessariamente é algo incorreto, faz parte da natureza do produto. Seja porque ele fez uma compra alavancada e ele não está pagando a dívida agora, mas está recebendo toda a receita do imóvel. Seja porque ele fez uma venda, tem lucro a distribuir, então durante um tempo ele distribui mais do que simplesmente os aluguéis que ele recebe, até que esse lucro cesse, ele volta a distribuir só os aluguéis. Mas fato é que por vezes você verá dividendos em patamares sedutores. E isso não significa que aquilo ali se perpetuará. E há situações também em que a gente já viu na indústria forçação de distribuição de dividendo mais alto durante um tempinho, mas depois o fundo mostrou o que era capaz de efetivamente gerar mesmo, porque as operações tinham mais riscos. Essa lição de distinguir o dividendo recorrente do dividendo que está fora do seu patamar usual temporariamente é uma lição que exigiu mais dos investidores mais recentes da indústria. Porque no começo da indústria, quando você só tinha fundo de gestão passiva, que não tinha alavancagem, isso era mais incomum. O fundo tinha um imóvel, recebia o aluguel do imóvel, distribuía e pronto. Agora a situação já se sofisticou ao ponto de que a análise minuciosa do dividendo revela coisas que são, no mínimo, bem interessantes. Então, cuidado com a armadilha do dividendo. Na lição número 4, eu quero dizer que qualidade construtiva é diferente de qualidade de investimento. A localização, sim, é capaz de bater aquele acabamento bonito que o prédio tem. Apostar contra a boa localização nunca foi, e eu não vejo cenários em que ela seja uma boa ideia. Um prédio com categoria B, na região ali da Faria Lima, por exemplo, ele vai valer mais do que um AAA numa outra região com mais dificuldade, uma região mais secundária. O inquilino corporativo, ele topa pagar pelo endereço, pela mobilidade, por ter metrô próximo, por exemplo, ou porque aquela região concentra o perfil de empresas que ele possui, então ele tem que estar naquele mesmo conjunto. O acabamento se resolve
resolve com reforma às vezes. Não necessariamente você consegue pegar um prédio mais caído e transformar num AAA. Mas eu vou te mostrar um caso prático disso. Observe aqui esta ferramenta, que é a CRE Tool da Buildings, ferramenta privada, paga, que a gente utiliza para fazer análise no mercado de escritório, mercado logístico, mercado de shopping center. Então eu separei aqui, por exemplo, o condomínio São Luís. O condomínio São Luís, ele é um ativo classe BB, então ele não é alto padrão, ele não é A, nem duplo A, nem triplo A. Ele é um BB, só que ele está muito bem localizado naquilo que a consultoria aqui, a Building, chama de Nova Faria Lima. Tá ali no Itaim Bibi, quase na frente, sabe de onde? Do Parque do Povo, do JK Iguatemi, quem é de São Paulo conhece. Só que ele não é aquele prédio, você pode ver a foto dele aqui, ó. Cadê aquelas janelas espelhadas, maravilhosas? Não tem, né? Ele é um prédio bebê. Vamos pegar algumas informações dele para você ter uma ideia. Peguei aqui a ficha técnica dele e fui para conjuntos e valores, tá vendo? Então aqui a gente vê todos os andares. Ah, importante, ele tem 3 torres, tá? Se você olhar na imagem, você vai perceber que ele tem 3 torres, né? 1, 2, 3. Aqui eu peguei uma torre. A situação é a mesma nas 3 torres, tá bom? O que você tem de área vaga aqui? Nenhuma. Tá vendo, ó? Tudo ocupado. 0 de vacância. E ele está onde? Ele está numa região super nobre de São Paulo. Ele não é aquele AAA, prédio espelhado bonitinho. Vou abrir aqui. Pronto, tá aqui. E se eu venho no histórico, eu vou perceber também que ele não tem histórico de vacância elevada, não. A vacância dele sempre foi mais controlada ali. Maravilha! Então conseguimos aqui observar que o nosso querido São Luís tá muito bem localizado, mas é um Bzinho ali, um duplo B, né? Vamos lá para Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio, tá aqui, ó. Peguei só alto padrão, de A até AAA. Vacância, tá aqui, ó. Taxa de vacância por prédio, 42%. Abri este prédio aqui, ó. Torre Alfa. Taxa de vacância, R$ 42,95. Preço pedido de locação, R$ 37,47. Lá embaixo. E ele é um prédio AAA. Olha lá que bonitão. Espelhado, maravilhoso. Só que tá lá na Chácara Santo Antônio. Uma localização mais difícil em São Paulo. Então, respeitar a localização é um fator importante, fortalece mais o investimento. Lição número 5, convicção estrutural é diferente de aposta tática. O IFIX entre 2016 e 2019 ele se valorizou quase 127% no último ciclo completo de corte de juros. O que é tese estrutural permanece mais tempo na carteira e aí você consegue extrair valor maior durante estes ciclos. Por exemplo, dentro da nossa alocação nós temos uma alocação em XPML11. É uma alocação mais estrutural. Ele já vem há anos na carteira. E existem outras alocações que têm um viés mais tático. Isso não quer dizer que o que tem viés tático não possa ser estrutural um dia. Pode acontecer, mas enquanto ele é tático, a gente vai observando a maturidade daquela tese. Tratar tático como estrutural é esquecer a revisão da tese. Não pode. Você tem que estar revisitando aquela tese de tempos em tempos. Tratar o estrutural como tático vai te levar a ficar girando a carteira de forma que você não consegue capturar toda aquela alta que a gente viu, por exemplo, no último ciclo completo de juros 16, 19. Ah, o fundo oscilou 10%, já vende, eu vou embolsar lucro. Mas calma, não é posição estrutural? Se é estrutural, você está vendo que tem mais ganho adiante. Por que você já está vendendo agora, colocando esse lucro já, antecipando imposto? Então é importante definir o que é alocação estrutural e o que é tático na sua carteira. A 6ª lição é que gestor importa mais que ticker hoje. E cada vez mais. Quando você compra um FII, você terceiriza a gestão do patrimônio para uma equipe profissional. Então 2 fundos parecidos, eles podem performar radicalmente diferente e a diferença muito provavelmente é gestão. O gestor sabe negociar contratos, estruturar dívida, tem time de campo para conhecer de fato o ativo, o inquilino. Isso tem valor. Na Finclass, gestor que não tem histórico, não tem track record, é critério eliminatório. Não importa quão bom seja o ativo, porque a gestão é fator determinante para a gente. E a lição número 7 é que diversificar não é diluir. Eu já vi investidor, pessoa física, acumulando 30, 40 FIIs em nome da diversificação. Desculpa, tá só pulverizando o patrimônio. Em nenhum lugar isso é diversificação. A não ser que você tenha vários milhões de reais, mas vários milhões de reais, talvez você precise de uns 30 FIIs para alocar todo esse recurso. Mas olha, você vai precisar de vários e vários milhões de reais para isso. E eu te falo com propriedade, porque eu já fiz gestão de portfólio em que eu já aloquei mais de 800 milhões de reais em 22 fundos imobiliários, num mercado que tinha muito menos liquidez do que existe hoje. E a carteira foi extremamente vitoriosa. Mas eu reconheço que com vários milhões
você pode chegar a 30. Mas precisa de 30? Não. Uma pessoa física normal, com 30 fundos, ela tá só pulverizando. Convicção em 2% ali vai afetar muito pouco o teu resultado. Na tua carteira de FIIs especificamente. Quando você tem 30, 35, 40 fundos, você sequer consegue acompanhá-los. Você está estacionando o recurso e rezando. 8 fundos de logística, por exemplo, em muitas vezes você vai ter risco multiplicado. Você vai estar replicando o mesmo ativo que às vezes está em 2 ou 3 FIIs. Ou às vezes, inclusive, você tem ativos que competem na mesma praça. Você não escolheu o ativo que você entende que é melhor, você pegou os dois na mesma praça. Uma pesquisa acadêmica mostra que acima de algo entre 15 e 20 ativos descorrelacionados gera ganho marginal, tende a zero, só te dá trabalho. No máximo aqui trabalhamos com 17 FIIs. E é com método, que com certeza vence 35 escolhidos simplesmente para espalhar o risco. Passamos aqui pelas 7 lições. Bora amarrar tudo. Diversificação real entre tijolo e papel é fundamental. Então não adianta você ter 5 FIIs todo diversificado. Não, se for tudo papel não tá, se for tudo tijolo não tá, principalmente se estiver ali no mesmo setor. Gestão ativa destrava valor, sim. Dividend yield alto pode ser armadilha e dividend yield baixo pode ser oportunidade para quem sabe ler o mercado, tá? Às vezes tem fundo imobiliário aí que tá com dividendo baixinho, mas é momentâneo. O futuro tende a ser brilhante, tem que ficar de olho. Temos casos assim na indústria hoje. Localização vence prédio espelhado, vence acabamento. A boa localização precisa ser respeitada. E o ponto mais importante, na minha leitura, é que você precisa estabelecer o que é posição estrutural na tua carteira e ter uma fatia ali que você sabe que é mais tático, que pode ser que você gire mais, mas estrutural é fundamental. Cada FII tem o seu papel e gestor importa demais e cada vez mais. Você está terceirizando a gestão do seu patrimônio, então você precisa escolher os bons gestores. Diversificação não é diluição. 17 fundos imobiliários que nós selecionamos aqui com método vencerá seguramente 35 escolhidos no chute só para pulverizar risco. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esqueça do like e de se inscrever no canal. Te espero no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.